Eu me divorciei da mulher que amei por 10 anos. No 7º ano de meu amor platônico por Suzy Chuan, ele me disse que deveríamos nos casar. No 3º ano após o casamento, eu disse a ele que deveríamos nos divorciar. No 10º ano em que gosto de Suzy Chuan, eu mencionei a ele o divórcio. A razão foi que ele não voltou para casa após o trabalho. Eu dirigi até a empresa dele para procurá-lo, mas encontrei-me embaixo do prédio da empresa dele. Vi ele em pé ao lado de um homem. Eu reconheci imediatamente. Aquele homem era o ex-namorado que teve um relacionamento conturbado com Suzy Chuan por 5 anos. Ele estava em pé nos degraus. O homem estava vestido de terno, elegante e imponente. A mulher tinha cabelos longos e ondulados, parecendo delicada. Embora não estivessem de mãos dadas ou se abraçando, havia uma intimidade que parecia inatingível para os outros. Eu dei uma olhada em nosso histórico de mensagens. As mensagens ainda estavam paradas em... Eu perguntei se ele voltaria para jantar esta noite. Ele não respondeu. Ele não tem respondido minhas mensagens há muito tempo. Sempre que pergunto, ele diz que está ocupado. Mas, na verdade, ele estava conversando com outro homem. Também não estou tão ocupado. Eu não tenho um passado. Apenas observei em silêncio. O sorriso de Suzy Chuan era um pouco estranho. Só então percebi. Na verdade, ele não sorria para mim há muito tempo. É claro que éramos um casal muito íntimo, mas ele sempre voltava com uma expressão fria. Eu pensei que era porque ele estava muito cansado do trabalho. Na verdade, era apenas. Eu não sou a pessoa que pode fazê-lo sorrir. Ele fez um gesto despreocupado. A expressão em seu rosto imediatamente se tornou séria. Em seguida, ele disse algo para o homem. O homem perdeu o sorriso, mas ainda assim acenou para ele. Depois de me olhar, ele se virou e foi embora. Suzy Chuan veio, abriu a porta do carro e sentou-se no banco do passageiro. O que você está fazendo aqui se ainda não chegou? Eu estou calmo, só vim te buscar do trabalho. Você não disse que não deixaria Shu Mochen entrar na sua empresa. Suzy Chuan ficou ainda mais tenso. Shu Mochen é um graduado de Yale de verdade. Trabalhei em Morgan City, Wall Street, por vários anos. Onde encontrar um talento assim? Por que eu não deixaria as pessoas virem? Ele está um pouco impaciente. Você pode parar de pensar apenas em coisas de amor e romance todos os dias? Olhe como ele está agora. Várias empresas estão competindo por ele. Se não fosse por eu conhecê-lo, ele talvez nem viesse. A caneta em seu desenho não esconde nada. Eu olho para o fluxo de carros iluminados à distância à noite. Não estávamos conversando. Ao chegar em casa, Suzy Chuan também não falou comigo. Ele entrou no escritório e bateu a porta com força. Ele está bravo. Ele mesmo não sabe. Só quando está inseguro é que ele usa a raiva para se esconder. Provavelmente, só eu, que estive ao seu lado por 10 anos, consigo entendê-lo tão bem. Mas às vezes eu também me odeio. Por que eu preciso entendê-lo tão bem? É melhor estar confuso do que sentir essa dor clara. Ninguém se pronunciou primeiro. Eu também não gritei como de costume. Estamos separados por uma porta. Após um breve momento de tensão, a porta do escritório foi empurrada bruscamente. Suzy Chuan, com o rosto fechado, perguntou: o que você realmente quer? Eu te digo, Shu Mochen, eu não posso te demitir. Ou você aceita, ou nós nos divorciamos. Ninguém morre sem o outro. Shen Shenfen, eu te digo que eu o interrompi. É tão íntimo que não preciso demiti-lo. Vamos nos divorciar. Suzy Chuan ficou surpreso. O que você disse? Ele parecia estar rindo de raiva. Um toque de sarcasmo apareceu em seus olhos e sobrancelhas. Shen Shenfen, eu não estou brincando com você. Você já está quase lá. Shu Mochen, isso não é negociável. Não vem agora me ameaçar. Depois você volta chorando pedindo por mim. Ele é mais submisso que um cachorro. Suzy Chuan fala de forma tão imprudente. Da primeira vez que ele brigou comigo assim, eu me tranquei em casa o dia todo e não saí. Sinto como se meu coração estivesse prestes a se partir. Mas agora, no fundo do meu coração, só vem uma dor sutil. Logo foi substituída pela insensibilidade. Eu não briguei com ele. Tirei o acordo de divórcio da bolsa e coloquei na mesa. O acordo já está assinado por mim. A casa fica com você. O dinheiro e o carro ficam comigo. Quase meio a meio. Se você quiser. Se tiver mais alguma exigência, podemos discutir. Suzy Chuan ficou em silêncio. Ele me olhou com um ar de incredulidade. Em seguida, aquele brilho se transformou em raiva. Ele agarrou o acordo com força. Depois de dar uma olhada, disse friamente: você tem coragem, Shen Shenfen. Uma vez que eu assino, não volto atrás. Pense bem. Eu passei a caneta para ele. O rosto de Suzy Chuan instantaneamente escureceu. Ele rapidamente pegou a caneta da minha mão. Ele assinou rapidamente seu nome. Ele jogou o acordo na minha cara. Amanhã vamos nos divorciar. Ele estava tão furioso que disse que quem não fosse seria um idiota.
Eu acenei com a cabeça. Amanhã às 9 horas já tenho um compromisso marcado. Ele ficou surpreso e eu não disse mais nada. Fechei a porta e voltei para o cliente. Do lado de fora, ouvi barulhos de coisas sendo quebradas. Acendi um cigarro. O aroma do tabaco se espalhou na névoa branca. Eu inspirei profundamente. Como chegamos a este ponto? No começo, eu também queria ser feliz. Eu e Suzy Chuan tivemos um casamento relâmpago. Para ele, esse relacionamento foi repentino. Mas para mim, já é o meu 7º ano de amor platônico por ele. Naquela época, ele tinha acabado de terminar com Shu Moshi. Quando eles estavam juntos, eu nunca o incomodei. Só depois da separação é que eu participei de festas onde ele estava. Naquela reunião de colegas, ele bebeu muito. No final, seus olhos estavam vermelhos de tanto beber. Eu sabia que ele estava assim por causa de Shu Moshi. Naquela época, Shu Moshi tinha acabado de receber a carta de aceitação da Universidade de Yale. Mas Suzy Chuan já havia assumido a empresa do pai. Pretendo desenvolver no país. As duas pessoas não conseguem convencer uma a outra. Um casal que se ama há 5 anos. No final, eles se separaram após uma grande briga. No momento da partida, vários amigos sabem que eu sempre gostei dele. Você não me pediu para levá-lo para casa. Eu não posso fazer nada. Peguei um carro e fui com ele. Com um pouco de esforço, o trouxe de volta para casa. Suzy Chuan estava em cima de mim. A sensação quente e suave me deixou inquieta. Minhas duas mãos não sabiam onde colocar. Com um movimento desajeitado, fui apertar o botão. Em meio à escuridão, ele sussurrou embriagado no meu ouvido. Confusa, eu não consegui ouvir direito. Pensei que ele estava me chamando. O hálito quente e alcoólico dele pairava ao meu redor. Meu corpo todo ficou rígido. Não consegui controlar minha reação. Não me afastei quando ele veio me beijar. Na manhã seguinte, Suzy Chuan se acalmou. Parecia que nada tinha acontecido na noite passada. Eu só consegui sair de forma constrangedora. Ele também não entrou mais em contato comigo. Eu fiquei em casa por vários dias. No final, eu ainda reuni coragem. Enviei uma mensagem para Suzy Chuan. Você está livre hoje? Que tal irmos ao cinema juntos? Suzy Chuan não me respondeu por um dia. Justo quando eu estava perdendo toda a esperança. Ele de repente me ligou. Na ligação, sua voz não mostrava emoção. Eu estou grávida. Shen Shenfen, vamos nos casar. Eu ainda me lembro. Como me senti quando ouvi essas palavras dele. Eu soube pela primeira vez. Coração em flor é uma expressão tão apropriada. Parecia que fogos de artifício explodiam no meu coração. Era mais deslumbrante do que ganhar o prêmio principal. Eu reprimi a alegria intensa. Fingi estar calma e perguntei a ele se ele gostava de mim. Eu não quero que você esteja comigo por causa da criança. E sim por estar comigo. Suzy Chuan ficou em silêncio por um longo tempo. Não pense demais em evitar a minha pergunta. Venha me procurar em um momento. Depois de desligar o telefone, eu apertei as mãos com força. Minha cabeça estava cheia de imagens dele vestindo o uniforme da escola. Suzy Chuan, de 17 anos. O amor surge sem saber de onde vem e se aprofunda. Eu não sei. Quando foi que eu comecei a gostar do Suzy Chuan? Estudo noturno do ensino médio. Quando ele sorriu para mim com os olhos brilhantes. Ou quando ele colocou o chá de leite na minha mesa. Quando ele falou sobre amizade. Eu só sei que já gosto dele há muito, muito tempo. É como se eu fosse uma pessoa solitária na escuridão. Finalmente vi a luz do amanhecer. Embora os pais dele não gostem de mim e exijam um dote alto. Muito alto. E ainda me dificultaram de várias maneiras no casamento. Embora a criança, no final, não tenha sido salva. Mas naquela época, eu realmente sentia que era a pessoa mais feliz do mundo. Por poder estar com ele. O amargo se tornou doce. Quão tolo é no escuro. Um sorriso amargo surgiu nos meus lábios. Não pensei que fossem apenas 3 anos. O sonho se despedaçou. Na manhã seguinte, eu já estava pronto. Mas Suzy Chuan ainda não tinha acordado. Eu bati na porta por um bom tempo. Ele finalmente abriu a porta vestindo um pijama de alças vinho. Com os pés descalços e uma expressão impaciente, ele abriu a porta. Você está tão apressado. Eu olhei para o relógio. Se passar do horário, teremos que remarcar. Eu hesitei um pouco. Você sempre falou em divórcio. Agora finalmente pode se tornar realidade. Você não está feliz? Eu estou feliz. Ele sorriu com os dentes cerrados. Claro que estou feliz. Justamente, Shu Moshi também voltou. Você é bastante perspicaz, sabe onde deve doer. Eu assenti. Vamos. Durante o caminho, ninguém falou nada. Suzy Chuan estava com uma expressão fria. Mas eu já estava acostumado. Não sei desde quando começou. Nós falamos muito pouco agora. No começo, eu gostava muito de conversar com ele. Eu gostei dele por tantos anos. Eu acumulei muitas e muitas coisas que queria lhe dizer. Eu vi um cachorro na beira da estrada. Eu ouvi uma música bonita. Eu sempre enviava para ele um filme bom que assisti.
Mas ele raramente me responde. Muitas vezes, depois de muito tempo, ele vem falar comigo. Então ele acaba respondendo um forçado. Eu não consigo enganar a mim mesma. Ele simplesmente não gosta de falar por natureza. Porque eu claramente já vi as postagens do Shumoshin. Nos registros de conversa, Suzy Chuan parece ter se tornado uma pessoa que eu não conheço. Tão adorável e ingênuo. Respondia instantaneamente a todos os tópicos dele. Com o tempo, eu também parei de enviar mensagens quando chegamos ao cartório. A irmã mais velha nos mediou por um bom tempo. Vocês estão com o relacionamento rompido. Suzy Chuan estava prestes a falar. Eu respondi sorrindo que não. Nós fizemos um casamento relâmpago. Não havia base emocional desde o início. Agora sinto que não é adequado. Não dá mais para continuar. Suzy Chuan me lançou um olhar. Sua expressão era complexa. A irmã mais velha tentou me convencer por um bom tempo, mas eu a bloqueei. Por fim, ela suspirou e disse que teríamos um mês de período de reflexão. Vocês podem pensar mais sobre isso. O casal é tão compatível, ele é talentoso e ela é bonita. Vocês, jovens, são tão impulsivos. Pensem mais sobre as qualidades um do outro. Pensando bem, Suzy Chuan é bonito. Ele era a piada da nossa escola no ensino médio. A situação da família dele também é boa. Seus pais têm uma empresa. Eles não têm problemas financeiros. Quando estávamos na faculdade, ainda pegávamos ônibus. Ele dirigia um carro esportivo e saía com Shumoshin. Ele tem uma personalidade boa. Ele tem um grande grupo de amigos ao seu redor. Nunca há um momento de silêncio. Ele é uma boa pessoa, exceto comigo. Ao sair do cartório, o sol do meio-dia me fez fechar os olhos. Suzy Chuan ainda achou que eu estava chorando. Finalmente, ele revelou um sorriso frio de satisfação. Agora é tarde demais para se arrepender. Shen Shenfin estava de pé na minha frente. Ele é claramente mais baixo que eu. Mas ainda assim, ele se impõe como se estivesse em uma posição superior. Eu não vou voltar atrás na minha decisão. Eu não disse nada. Dirigi com ele para casa. Ao chegar em casa, Suzy Chuan se deitou de lado no sofá. Ele, por hábito, me apoiou e serviu um copo de água. Eu não prestei atenção nele. Pegando minha mala, saí do quarto e perguntei, para onde você vai? Ele ficou com ciúmes porque eu encontrei um novo apartamento. Hoje vou me mudar, só fiz uma rápida pausa. As coisas que você comprou para mim. Eu coloquei tudo no armário do quarto. Quem se importa com isso? Suzy Chuan de repente ficou furioso. Eu forcei um sorriso, mas estou pensando em me divorciar. Vamos nos despedir direito. Cuide-se bem daqui para frente. Beba menos álcool, você não está bem do estômago. Quem é você para se meter? Ele se levantou abruptamente. Ele agarrou minha mala com força. Ao abrir a porta, ele empurrou e jogou a mala para fora com força. Se você vai embora, vá logo. Ele baixou as sobrancelhas e os olhos. Os olhos estavam cheios de raiva acumulada. Eu olhei para a caixa no chão e fiquei paralisada por um momento. Em seguida, não disse mais nada. Fui até lá e peguei. Depois de pegar a caixa e entrar no elevador, não olhei mais para trás para vê-lo. O olhar nas costas era ardente, como se quisesse queimar um buraco nas minhas costas. Mas no final, foi completamente cortado pelo elevador que se fechou. Eu não quis a casa. Foi porque eu não queria mais ter nada a ver com Suzy Chuan. Eu não queria mais ver as coisas dele, sentir o cheiro dele, pensar em qualquer coisa relacionada a ele. Na verdade, eu já havia pensado sobre o divórcio há muito tempo. Eu sempre soube que Suzy Chuan não gostava de mim. Apenas sempre achei que, após todos esses anos, mesmo que ele tivesse um coração de pedra, o coração ainda poderia se tornar nebuloso. Mas, após todos esses anos, ele ainda não me ama. E meu calor também se esgotou. Foi então que eu percebi que realmente há pessoas que são insubstituíveis. Talvez o sorriso dele ao enfrentar Shumoshin. Não importa o quanto eu me esforce, não consigo ver. Eu me mudei para uma casa que havia alugado anteriormente. Ainda não organizei as coisas. A mãe de Suzy Chuan me ligou. A pequena Shen Wei pediu para você comprar algo para Zichuan? Como ouvi dizer que recentemente ele não está bem do estômago. Não estou dizendo isso para você, pequena Shen. Quando Zichuan queria se casar com você, eu já não concordei. Não se ofenda com o que eu digo. Diga-me, o que você combina com a nossa Zichuan? Você terá que morar na casa da minha família. É muito inferior ao pequeno prefácio que ele fez antes. Eu só deixei você entrar porque vi que você trata bem a Zichuan. Foi por isso que eu relutantemente deixei você entrar. Mas olhe para você. Nos últimos anos, vocês dois não tiveram filhos. Eu também não quero dizer isso. Mas não é que você não pode ter filhos? Estou dizendo que nossa Zichuan não pode ficar sem filhos. Se você tiver algum problema, é melhor dizer logo. Agora Zichuan ainda é jovem. Não me faça perder tempo, estou segurando o celular. A família de Suzy Chuan é rica. A mãe dele sempre menosprezou minha família.
No início, meus pais foram com sorrisos para agradá-lo. Eu só podia ser simpático enquanto ele me ignorava. Todos esses anos, ele sempre me olhou com desdém. Não importa o quanto eu tente agradá-lo, não adianta. Na verdade, ele já disse isso várias vezes. Sempre que nos encontramos, sempre que ele me liga, ele repete a mesma história. Ele fala sobre como eu consegui me envolver com Suzy Chuan, e como a família dele acha isso um grande sacrifício. Suzy Chuan nunca fala em meu favor. Ele só me diz que o que a mãe dele diz não está errado. Ele diz que a mãe dele fez muito para me aceitar. Ela já se sacrificou bastante. Então, eu sempre aguento isso. Mas desta vez, não preciso mais suportar. Eu fiquei sem expressão diante da tia. Nós já estamos divorciados. Não tenho obrigação de comprar remédios para ele. A propósito, você não me deu à luz nem me criou. Você não tem direito de me criticar. Se você não gosta de mim, eu sugiro que você se cega. Não olhe mais. Depois de falar, não me importei com a reação deles. Desliguei diretamente. Bloqueei esse número. Depois de pensar um pouco, eu também saí de todos os grupos do WeChat da casa da Suzy Chuan. Apaguei todos os contatos dos parentes dele. Bloqueei, incluindo o dele. Depois de fazer tudo isso, eu finalmente respirei aliviado e deitei na cama. O divórcio não foi tão doloroso quanto eu imaginei. A Suzy Chuan, toda vez que brigava, gostava muito de me ameaçar com o divórcio. Parecia saber que eu não iria embora. Ele usou meu amor para me machucar sem remorso, como ele esperava. Da primeira vez que ouvi ele me ameaçar assim, eu realmente fiquei com medo. Ele estava certo. Eu me ajoelhei diante dele como um cachorro. Dizia que eu estava errada e que mudaria. Desde que ele não me deixasse, eu faria qualquer coisa que ele quisesse. Eu cobri os olhos com a palma da mão. Senti uma onda de calor úmido. Mas a dor no coração também pode ter um fim. Uma e outra vez. A dor se tornava cada vez mais insensível na repetição. As correntes que penetravam nos ossos saíram de mim com carne podre e sangue. Finalmente, agora só resta a libertação. Suzy Chuan não me procurou mais. Ele parecia ter desaparecido completamente da minha vida. Até 2 semanas depois, um colega de classe de repente me procurou. Perguntou se eu ia participar da reunião de classe amanhã à noite. Eu inicialmente queria recusar a reunião de classe. Eu realmente não queria ver Suzy Chuan novamente. No entanto, pensando melhor, o erro não era meu. Eu também não precisava evitá-lo, então concordei em ir. Na reunião de classe, eu estava conversando com outras pessoas. A porta foi de repente empurrada. Suzy Chuan entrou com um pé. Ele estava vestindo um vestido longo de seda branca ajustado. O brilho fluido acentuava ainda mais suas curvas. Sob a luz, seus olhos brilhavam. Ele era tão bonito que parecia brilhar. Atrás dele, seguia Shu Muxin, vestido com um terno de alta costura. Assim que 2 pessoas entraram, todos começaram a fazer barulho. O velho Shu voltou com a garota mais bonita da escola. Eu disse que vocês não conseguiriam se separar. Naquela época, foi uma grande confusão. Venham, sentem-se aqui. Claro que sim. Eu ainda me lembro quando Mo Shen foi para o exterior depois. A Zi Chuan quase foi parar no hospital de tanto beber. Você ficou esperando todos esses anos, não é? Quando eu me casei com a Suzy Chuan, ele disse que não gostava de formalidades. Por isso não fizemos uma cerimônia de casamento. Após o casamento, ele nunca postou nada sobre mim nas redes sociais. Mesmo quando saímos juntos para festas, ele sempre mantinha distância de mim. É engraçado dizer isso. Nós já estamos casados há 3 anos. Mas, exceto por 1 ou 2 amigos próximos, ninguém sabe que estamos juntos. O olhar de Suzy Chuan atravessou a multidão e se fixou em mim. Seus olhos tinham um leve tom de sarcasmo. O canto de sua boca se curvou. Eu não olhei para ele. Virei-me e comecei a conversar com a pessoa ao meu lado. Ele ficou com uma expressão sombria e se sentou junto com Shu Moshen. Como o Moshen voltou? Ouvi dizer que você está se saindo muito bem no exterior. Está planejando voltar para ajudar a construir o país? Alguém fez uma piada. O canto dos lábios de Shu Moshen se curvou em um sorriso satisfeito. Eu já tenho essa idade. Também é hora de pensar em formar uma família. A família está pressionando. Ele não mencionou nomes. Mas todos começaram a rir, é verdade. A Zi Chuan tem te esperado todos esses anos. Agora que você voltou, também deve estar perto de boas notícias, não? Shu Moshen não disse nada. Ele sorriu em concordância. Ai Zi Chuan, você é realmente muito romântico. Mas nosso velho Shu agora é uma pessoa de sucesso. Ele é bonito também. Vocês dois também são um belo casal. Mas falando em ser bonito, eu acho que Shen Feng também é muito bonito. Naquela época, sempre havia alguém na nossa turma disputando você e o Mo Shen. Quem é o galã da escola? Eu estava prestes a falar. Suzy Chuan deu uma risada fria. De que adianta ser bonito? Algumas pessoas
Passam o dia todo pensando em amor e romance. Quando as donas de casa ficam tão bobas, não é de se admirar que ninguém a ame. Meu rosto ficou pálido. Eu sei que ele estava falando de mim. No início, ele estava muito ocupado com seu negócio. Se eu também fosse seguir uma carreira, nós dois teríamos dificuldade em ficar juntos. Eu recusei todas as ofertas por causa dele, para ficar em casa cuidando dele. Todos ficaram em silêncio. Então, um colega tentou amenizar, dizendo que não se pode falar assim. No início, Feng também recebeu ofertas de várias grandes empresas. O projeto dele na faculdade já rendeu alguns milhões. Eu lembro que na época uma empresa ofereceu a ele um salário de 3 milhões por ano. Mas por que você não se casou na época? Ele ficou curioso. Você se casou? Suzy Chuan ficou surpreso. Ele se virou para me olhar. Eu abaixei as pálpebras. Calma, sim. Casou-se com uma mulher desprezível. Eu recusei todas as oportunidades por causa dele, apenas para poder cuidar bem dela. Mas lixo é lixo. Não importa quanto eu me dedique a ela, não adianta. Ainda bem que parei a tempo. Um colega ao lado se identificou. Sim, algumas mulheres são assim. Quando se casam, mal podem esperar para encontrar uma babá para cuidar delas. E depois reclamam que os homens não conseguem ganhar dinheiro. E xingam os outros de fracassados e incapazes. E tudo de bom nos relacionamentos é só dele. Eu cuspo, esse tipo de lixo só merece morrer sozinho. O assunto rapidamente mudou. Os colegas começaram a discutir seus relacionamentos e casamentos, dizendo que não se pode ter um romance. Caso contrário, se encontrar com esses homens e mulheres vagabundos, é o fim. Eu sempre fui muito obediente a Suzy Chuan. Esta é a primeira vez que eu ironizo. Ele me olhou fixamente. Parecia um pouco confuso. Ele queria dizer algo, mas a voz se perdeu na confusão barulhenta. A festa terminou. Eu peguei o carro para ir embora. Quando liguei o carro, a janela foi batida. Um amigo muito próximo de Suzy Chuan olhou para mim com um pouco de dificuldade. O irmão Shen Chuan teve problemas estomacais novamente. Você pode levá-la para casa e cuidar disso? Este grupo de pessoas. Apenas uma ou duas pessoas sabem que nos casamos. Eu franzi a testa. E onde está Shumoshin? Ela hesitou por um momento. Ela disse Song Zichuan. Zichuan não quer. Zichuan te ouve mais do que ninguém. Eu olhei para o lado, não muito longe. Suzy Chuan estava de pé na entrada do hotel. A luz laranja a iluminava completamente. Seu olhar se dirigiu para cá. Quando tocou em mim, foi 10 vezes mais forte. A pena de ter feito o cabelo liso. Shumoshin estava ao lado dele, dizendo algo. Queria colocar o paletó sobre ele. Ele parecia um pouco distraído. Ele franziu a testa e acenou com a mão, dizendo que já estávamos divorciados. Eu desviei o olhar. Desculpe. Você pode procurar outra pessoa. A mulher do Shen ainda queria dizer algo. Eu acenei com a cabeça para ele. Virei o volante e fui embora. No espelho retrovisor, eu vi Suzy Chuan me observando. Wei Wei Gongden parecia um pouco pálido. Eu não olhei mais para ele e segui pela estrada. O quanto eu me importo com Suzy Chuan. Até as pessoas ao seu redor sabem que sua doença estomacal começou quando Shumoshin foi embora. É uma consequência de seus problemas com o álcool. Nos últimos 3 anos, eu passei de uma pessoa preguiçosa que não sabia nada sobre tarefas domésticas, para alguém que pode fazer sopas variadas para ele. Um exemplo de cozinheira. Um bom homem. É para poder cuidar melhor da saúde dele. Todos os remédios para o estômago dele eu comprei. Depois, eu dividi em doses diárias e coloquei nas roupas dele. Quando chegava a hora, eu ligava para lembrá-lo de tomar os remédios. Ele esqueceu de levar os remédios quando viajou a trabalho. E teve dor de estômago no meio da noite. Eu fui correr para pegar um voo de madrugada no frio do inverno, para levar os remédios para ele. Mas naquela hora ele já estava dormindo. Eu fiquei na porta esperando por várias horas, até que a neve se acumulou em mim. Mas quando Suzy Chuan acordou e abriu a porta, ele só disse que você não precisava esperar e que deveria ir embora. Foi naquela volta para casa. Eu tive um acidente de carro. Fiquei deitado no hospital por meio mês. E ele não veio me ver nenhuma vez. O passado é como vermes, que mordem o coração. Não rasgam o coração. Uma dor sutil, mas impossível de ignorar. Às vezes, eu também não entendo. Eu claramente não sou essa pessoa. Porque eu me sinto tão humilhada por causa dele. Mas quando se trata de sentimentos, tudo parece irracional. Pode facilmente destruir todos os princípios de uma pessoa. Um sorriso dele. Todas as minhas barreiras se desfazem. Deixo que ele faça o que quiser. Mas meu amor já foi completamente desgastado. Aquela Shen Xiaora, que só tinha ele em mente, já foi destruída por suas próprias mãos. No dia seguinte, quando eu estava prestes a sair, recebi uma ligação dos meus pais. Eles disseram que os pais do Suzy Chuan também vieram. Pediram para eu voltar para casa e conversar. Eu já esperava que esse dia chegasse.
O divórcio não é uma coisa pequena. É uma questão de duas famílias. Mesmo que eu não queira voltar, mais cedo ou tarde, é preciso tomar uma decisão. Apenas estive fora por 2 semanas. Esta antiga casa, para mim, parece um pouco estranha. Ao entrar, eu realmente senti uma pressão. Os pais de ambas as partes estavam sentados no sofá. Suzy Chuan estava sentado de um lado, mexendo nas unhas. Ele estava calado, sem dizer uma palavra. Provavelmente perceberam que desta vez eu estou falando sério. A mãe de Suzy Chuan nem sequer me xingou diretamente. Apenas franziu a testa e disse: Xiao Shen, eu sei que vocês, jovens, têm temperamento. Mas o divórcio não é uma coisa pequena. Como se pode simplesmente dizer vamos nos divorciar? A tia Qin Xiao. Isso deveria ser perguntado à sua filha. O divórcio foi proposto por ele. Se não me engano, esta já é a 13ª vez que Suzy Chuan me diz que quer se divorciar. Já que ele quer tanto se divorciar, eu só posso ajudá-lo nisso. A mãe de Suzy Chuan riu junto com todos. Essa criança tem um temperamento infantil. Ele ainda não cresceu. É imaturo, não é? Eu sou mais maduro do que ele. Eu sou mais velho por 6 meses. Há algum problema no desenvolvimento? Mulheres de 25 anos já podem ter filhos. A cabeça ainda não é madura. A mãe do Suzy Chuan, Shan Shan, ficou em silêncio. O pai do Suzy Chuan tossiu e disse: Pequeno Shen, essa criança, Suzy Chuan, não sabe se comportar. Nós, como pais, pedimos desculpas por ele. Mas surgiram problemas no casamento. Com certeza não é culpa de apenas uma parte. Isso não se resolve com um só lado. Tio, eu te dou um tapa. Você acha que eu consigo fazer barulho? Já estamos divorciados. Eu não preciso mais engolir meu orgulho. Então, vou falar o que eu quiser. Eu fui até o Suzy Chuan e disse: Shen Seng para Suzy Chuan. Não finja que está morto. Converse com seus pais. O que eu realmente fiz no nosso casamento? Seu ex-namorado voltou. Você disse que não gosta de alguém que só sabe de amor. Um homem que gira ao seu redor em casa todos os dias. Naquela época, não foi sua família que disse que você estava doente? Eles me fizeram pedir demissão para cuidar de você? Esses anos eu estive em casa lavando e cozinhando, preparando suas refeições de maneiras diferentes 3 vezes ao dia. Por que você tem problemas de estômago? Eu sou uma pessoa que não vive sem pimenta. Nunca mais fiz comida apimentada em casa. Suzy Chuan, diga com a sua consciência. Isso é culpa minha? Suzy Chuan ficou em silêncio. A mãe dele não conseguiu se conter, não culpe ele. Todos esses anos vocês também não tiveram filhos. Naquela época, você fez com que Zixu engravidasse antes do casamento. Nós já não queríamos isso. E no final, o bebê não sobreviveu. Quem sabe se há algo errado com seu corpo? Eu me virei abruptamente e aumentei o volume da voz. Ele engravidou antes do casamento. Mas a gravidez não é apenas minha responsabilidade. Se Suzy Chuan não quer, eu posso forçá-lo? Por que tudo se tornou culpa só minha? Eu não fui responsável por ele depois? Você disse que o bebê não sobreviveu. Por que você não pergunta à sua filha? Por que o bebê não sobreviveu? Ele foi secretamente ao parque de diversões e não me contou. Ele simplesmente não queria esse bebê. Afinal, de quem é a culpa? É minha? Eu não queria ficar com raiva. Mas as emoções reprimidas há tanto tempo transbordaram. Eu não consigo nem controlar a mim mesma. Eu errei ao me dedicar de coração? Por que amar alguém se torna um erro? No final, eu quase gritei em desespero. Suzy Chuan, me diga, qual é o meu erro? Minha mãe se levantou. Chocada. Você não disse que era um exame pré-natal? O bebê não sobreviveu porque estava doente? Eu olhei para baixo e sorri amargamente. Eu tenho medo de que vocês o critiquem. Eu fui muito burra. Os olhos da minha mãe ficaram vermelhos instantaneamente. Nasceu a pergunta para Suzy Chuan. Nossa família não te tratou mal todos esses anos. Nós nos perguntamos se realmente te consideramos como uma filha. Sua mãe quer 880 mil de dote. Você não deixa fazer o casamento. Sua família não suporta o Shenfeng de jeito nenhum. Nós não dissemos nada. Nós sabemos que o Shenfeng gosta de você. Só espero que vocês dois fiquem bem. É assim que você o trata. A cor do rosto de Suzy Chuan desapareceu. Desculpe, mãe. Não me chame de mãe. Eu não sou sua mãe. Minha mãe exclamou em voz alta. Seus olhos estavam cheios de fúria. Meu pai também estava com uma expressão desconfortável. Suzy Chuan abaixou a cabeça e apertou os punhos. Eu não sabia que você chamou seus pais e os meus. O que isso significa? Mas todos esses anos, não há nada que eu tenha feito que te devesse. Eu não quero que isso fique muito feio. Vamos nos separar em bons termos. Eu estava tão cansado que Suzy Chuan levantou a cabeça. Seus olhos estavam cheios de emoções misturadas. Depois de muito tempo com os lábios se movendo, ele finalmente disse suavemente: Você não está errada. Chegar a este ponto é toda a minha culpa.
Desculpe, eu não fiz por querer. Eu só estou pedindo a Xiaohan para me dar uma chance de te compensar. Eu não farei mais isso no futuro. Uma pitada de sarcasmo surgiu nos meus olhos. Claro que você não fez por querer. Você só está aproveitando o que eu ofereço, enquanto me despreza. Suzy Xuan, às vezes eu realmente não consigo entender. Você não me deu nada. E não tem o direito de decidir nada sobre mim. Apenas se aproveitando do meu amor para me exigir constantemente. Mas mesmo que eu tirasse meu coração para te dar, você só iria desprezar o sangue. Eu te amo. Só assim você seria bom comigo. Mas você usa meu amor para me machucar repetidamente. E ainda assim se colocando em uma posição superior. Eu me aproximei dele e disse suavemente: que tipo de pessoa você é? Suzy Xuan, com que direito você? Suzy Xuan estava tremendo, com o rosto pálido como se estivesse muito doente. Diante da minha pergunta, ele não conseguiu dizer uma palavra. Parecia que minhas palavras o atingiam como 1000 flechas. Ele realmente caiu em desvantagem diante de mim pela primeira vez. Sua coluna fina, mais resistente, se curvava lentamente. Shumoshin voltou. Você claramente me disse que não o deixaria entrar na empresa. E então o deixou ficar. Suzy Xuan, você é infiel ao casamento. Depois de quebrar a promessa, você ainda joga tudo em mim. Diz que só tenho amor na cabeça. Agora não é perfeito que eu os ajude? Suzy Xuan levantou a cabeça ansiosamente. Eu não tenho nada a ver com Shumoshin. Nós somos apenas colegas. Eu o provoquei. Você se atreve a dizer que não tem pensamentos de reatar um antigo amor? Colegas comuns precisam almoçar juntos todos os dias? Mandar mensagem segurando o celular? Suzy Xuan, você acha que os outros são todos idiotas? Estão dispostos a serem enganados por você. Suzy Xuan abriu a boca, mas não conseguiu dizer nada. Eu me levantei, em silêncio, disse que já havia terminado. Eu espero que você não venha mais me incomodar. Um segundo antes de sair de casa, Suzy Xuan me chamou. Sua voz tremia, como se fosse alguém sempre guardado em uma concha. Pela primeira vez, fui arrancado. Assim finalmente consegui ver a mim mesmo. Shen Shenfen, se eu quisesse mudar, ainda temos uma chance? Eu me virei para olhar para ele. Seus olhos estavam, surpreendentemente, um pouco perdidos. Suzy Xuan sempre foi um policial orgulhoso na minha frente. Desdenhoso. Nesta relação, ele sempre foi o dominante. Eu nunca o vi tão apavorado. É tarde, eu disse em voz baixa. Em seguida, fechei a porta. Depois de deixar Suzy Xuan, comecei a enviar currículos, planejando sair para trabalhar. Felizmente, não faz muito tempo que me formei. O projeto que fiz na época também era bastante bom. Agora ainda há muitas empresas querendo me contratar. Aos olhos dele, eu provavelmente sou inútil. Nem mesmo consigo me comparar ao calcanhar de Shumoshin. Portanto, nesta relação, eu constantemente caía em autodúvida. Eu vivo em dor todos os dias. Pergunto a mim mesmo se realmente sou tão ruim. Mas agora eu percebo. Ele não pode me decidir. Eu estou bem. Quando voltei para casa à noite, cozinhei muitos pratos para mim. Planejei me recompensar. Em alguns dias, o período de reflexão vai acabar. Eu poderei me desvincular completamente desse relacionamento. Mas uma ligação interrompeu meu bom humor. A voz de Shumoshin estava um pouco distorcida no telefone. Vamos conversar. Eu olhei para os achis na minha mão com um pouco de impaciência. Não tenho nada de bom para discutir com você. Você também não quer que eu fique sempre te procurando, certo? Algumas coisas é melhor serem ditas abertamente. Ele é quem veio me procurar. Mas sua atitude era muito arrogante. Eu simplesmente desliguei o telefone. No dia seguinte, quando ele ligou, sua atitude estava muito melhor. Eu só queria discutir algumas coisas com você. Apenas 1 hora. Eu não vou tomar seu tempo. Eu não quero ir. E tenho medo de que ele não pare de me incomodar todos os dias. Só consegui arranjar um tempo para me encontrar com ele. Shumoshin foi direto ao ponto. Eu não quero que você tenha mais contato com Suzy Xuan, já que vocês terminaram. Seja definitivo. Não fique mais nessa de cortar e colar. Eu olho para esse homem. Ele está vestindo um terno sob medida italiano. O cabelo penteado para trás. Bonito, mas não competente. Não é de se admirar que Suzy Xuan tenha gostado dele todos esses anos. Você também sabe que fui eu quem ficou com ele primeiro. Nós tínhamos um bom relacionamento. Se não fosse pela sua intromissão, talvez já tivéssemos nos reconciliado. Agora vocês estão divorciados. Eu não quero que você o influencie mais. Eu ri friamente, pois já o bloqueei. De onde vem essa ligação? Shumoshin estava com uma expressão de infelicidade. Zixuan tem estado distraída esses dias. Se não fosse você sempre procurando por ele, quem mais poderia ser? Eu percebo que vocês, essas pessoas, realmente sabem se auto-justificar. Eu ri, pensando que eu me intrometi. O que eu me intrometi?
Vocês só ficaram juntos depois que terminaram. Isso também conta como uma intromissão. Suzy Chua não vai se casar comigo. Eu não posso simplesmente colocar uma faca em seu pescoço, forçá-lo a ficar comigo. Por que você não volta e pergunta a ele? Quanto ao que você disse sobre eu procurá-lo, eu coloquei o café para baixo. Olhando para Shu Mo-shen, disse com desdém. Fique tranquila, se você gosta dele, apenas preste atenção nele. Eu já não tenho mais interesse nessa mulher. Shu Mo-shen ainda queria dizer mais, mas de repente arregalou os olhos. Suzy Chuan veio apressadamente do meu lado. O puxou com força. Com raiva, disse. Você está louco. Quem mandou você procurá-lo? Shu Mo-shen ficou com o rosto sombrio. E daí que eu o procurei? Vocês vão se divorciar. O que você ainda está pensando nele? Foi você quem me disse que ele tem uma personalidade sem graça. Ele só fica ao seu redor. Você o acha muito irritante. Suzy Chuan virou-se rapidamente para me olhar. Eu cruzei os braços, indiferente. Eu já ouvi essas palavras muitas vezes. Hoje em dia, isso não me machuca mais. Suzy Chuan, com os dentes cerrados, você está louco. O que eu tenho com ele não é da sua conta. Nós ainda não nos casamos. E ainda não nos divorciamos. Shu Mo-shen olhou para ele em choque. É claro que fomos nós que ficamos juntos primeiro. Você também disse que não consegue me esquecer, não é? Suzy Chuan, você esqueceu do nosso passado? O que aconteceu no passado já ficou para trás. Suzy Chuan disse friamente. Eu tenho um marido. Eu não tenho nada a ver com você. Ele olhou fixamente para Shu Mo-shen, palavra por palavra. Eu te aviso, não venha mais procurá-lo. Caso contrário, eu não serei gentil com você. O rosto de Shu Mo-shen estava tão pálido que dava medo. Ele olhou fixamente para Suzy Chuan por um longo tempo. Por fim, ele forçou um sorriso triste. Suzy Chuan, você é realmente implacável. Ele rapidamente afastou a mão. Sua silhueta estava um pouco desajeitada enquanto saía. No café, Suzy Chuan me puxou para fora do café. Ele ficou em silêncio por um tempo. Abri a boca e disse desculpe. Você está certo desde o começo. Eu realmente tinha a intenção de reatar com Shu Mo-shen. Naquela época eu era muito jovem. Fui deixado e não aceitei bem. Então, depois que ele voltou, eu sempre pensava em como ele deveria ver o quão bem-sucedido eu sou agora. Para que ele se arrependesse. Eu confundi essa obsessão com amor. Ele esfregou o rosto. Ele disse em voz baixa que agora eu entendo. Na verdade, eu já não o amava há muito tempo. Não sei quando começou a nevar. Flocos de neve caíam suavemente nos ombros de Suzy Chuan. Mas ele parecia indeciso. Apenas sorri amargamente depois que você terminou de falar naquele dia. Eu voltei para casa e pensei por muito tempo. Eu percebi que realmente não sou nada. Eu sinto que você não consegue viver sem mim. Você não pode ficar longe de mim. Então, aproveitando que você me ama, eu te machuquei sem remorso. Até mesmo te desprezei. Na verdade, pensando bem agora, você apenas ama uma pessoa. Você ama de forma franca, com todo o seu coração. Seu amor é muito nobre. Eu sou a pessoa mais vil. As luzes da rua ao longe acenderam. Um floco de neve caiu sobre seus cílios. E logo se transformou em gotas de água brilhantes. Ele baixou a voz depois que você saiu de casa. Quando minha barriga dói, ninguém mais faz sopa para mim. Quero tomar remédio, mas não consigo encontrar. Quero comprar, mas descubro que eu nem sei o nome do remédio. Agora eu sei. Na verdade, não sou eu que não posso viver sem você. Sou eu que não consigo viver sem você. Eu fico distraído todos os dias. Eu não gosto dessa sensação de confusão. Mas eu realmente não sei o que fazer. Os lençóis estão frios. Eu tenho medo do frio. Suzy Chuan cobriu o rosto e riu amargamente. Ele disse com a voz rouca que, na verdade, eu já estava apaixonado por você. Ele disse tantas coisas. Isso me deixou um pouco surpreso. Quando estava comigo, Suzy Chuan sempre foi muito econômico nas respostas. Deixou-me sozinha encenando um monólogo. Na verdade, ele pode falar tanto assim. Mas veio em um momento inadequado. Eu já não quero mais ouvir. Eu estendi a mão e peguei um floco de neve. Frio e suave, ele ficou na palma da minha mão. Suzy Chuan, você não me ama. Você apenas se sente incomodado por eu estar sempre ao seu redor. Você apenas tem medo. Não haverá mais ninguém que te ame assim. Eu me virei para ir embora. Mas Suzy Chuan me puxou de volta. Ele se inclinou levemente. Sua expressão era quase submissa. Por favor, eu te imploro. Eu, Suzy Chuan, nunca pedi nada a ninguém na minha vida. Mas eu te peço, me dê mais uma chance, por favor. Eu estava errado antes. Eu não sabia. Você já é tão importante para mim. Eu posso me arrepender. Eu arranquei a mão dele. Interrompi-o. Suzy Chuan, ninguém vai ficar esperando você para sempre. Eu não sou seus pais. Eles só têm você como filha. Mas para mim, há muitas mulheres. Suzy Chuan ficou parado por muito tempo. Ele gritou meu nome.
com um tom de dor profunda. Shen Shenfen no meio da tempestade de neve. Ele estava vestido de forma leve. Seus olhos foram gradualmente se tornando vermelhos. Eu não vou me divorciar. Eu me virei e disse calmamente. Então eu vou processar o divórcio. Suzy Chuan, você está parecendo muito mal assim. Não se comporte como um cachorro. Ele parecia que de repente tinha sido estrangulado. Ele me olhou fixamente, com uma expressão de dor e arrependimento. Uma lágrima caiu abruptamente de seus olhos. Estas foram as palavras que ele me disse durante o divórcio. Agora estão sendo devolvidas a mim. Eu finalmente o entendi. Na verdade, quando não se ama, palavras feridas podem sair tão facilmente. Ele finalmente se arrependeu. Infelizmente, a resposta certa chegou tarde demais. Já se tornou errada. Shu Moshen não conseguiu se firmar na empresa da família Su. Ele foi descoberto por falsificar seu currículo. Na verdade, ele só tinha ido a uma entrevista em Wall Street. Ele não conseguiu passar. A suposta experiência no Morgan Stanley também era falsa. A causa foi que ele pegou um projeto. O resultado foi uma bagunça. Ele nem conseguiu entender o ponto decimal na proposta. Isso causou enormes perdas para a empresa. O vice-gerente da empresa achou que algo estava errado. Mas foi feita uma mudança com Shu Moshen. E então descobriram que ele só entrou por causa das conexões de Suzy Chuan. Ele se gabou para conseguir entrar. Agora a situação ficou séria. Shu Moshen teve que sair da empresa envergonhado. Sua reputação ficou arruinada. Ele não conseguiu mais encontrar trabalho na área. Teve que voltar para sua cidade natal. Talvez a maré tenha mudado. Eu estou indo muito bem no trabalho. Há uma empresa com uma boa reputação na loja. Um headhunter entrou em contato comigo. Ele me ofereceu diretamente o cargo de vice-presidente. Estou planejando trabalhar por alguns anos, para acumular um pouco de experiência e depois abrir meu próprio negócio. Estou indo bem aqui. Mas Suzy Chuan não está indo tão bem. Suzy Chuan foi parar no hospital de novo por causa do álcool. Um amigo dele me ligou preocupado com o Shen Jie. Conta como um pedido meu, por favor. Zichuan bebeu a noite toda. Não importa como tentamos convencê-lo, não funciona. Por favor, venha ver se ele está bem. Eu hesitei um pouco, envergonhado. Hoje tenho uma reunião, não tenho tempo. Ele está chamando seu nome o tempo todo. Ele até chorou e disse que sente muito. Os amigos dele disseram que ele realmente te ama. Como você pode ser tão insensível? Eu ri friamente quando levei ao hospital após o acidente. Ele estava flertando com Shu Moshen por vídeo. Eu liguei várias vezes, mas ele não atendeu. No final, só liguei para a emergência e consegui me salvar. O médico disse que se eu tivesse demorado mais um pouco, a pessoa poderia não ter sobrevivido. A costela estava quebrada e quase perfurou o pulmão. Mas quando Suzy Chuan soube, ele apenas fez um gesto leve, sabendo muito bem. Foi exatamente naquele momento. Meu último vestígio de amor por ele também morreu. Eu finalmente percebi. Não importa o quanto eu tente, não consigo aquecer seu coração de pedra. Em termos de insensibilidade, eu só posso me curvar a ele. Eu fechei a mão em um punho. Desliguei o telefone sem dizer uma palavra. Um amor que eu desejei tanto no passado. Depois de muito tempo, percebi que já havia passado a época. Eu realmente não quero mais. Os pais dele logo mudaram de número e me ligaram novamente. A mãe do Suzy Chuan já não tem mais a mesma força de antes. Ela chorou e me implorou. Pequeno Shen, por favor. Zichuan realmente gosta muito de você. Antes, nós estávamos errados. Vamos compensá-lo no futuro, tudo bem? Vamos devolver o presente de casamento para você. O que você disser, será. Nós definitivamente não vamos retrucar. Não consegui evitar achar engraçado. Eu realmente não entendo. Por que a natureza humana é tão mesquinha? Quando você se esforça para agradar, eles só vão achar que você é barato. E quando descobrem que você também pode ir embora, eles finalmente percebem que na verdade não tem nada para se apoiar. Venha ver o Zichuan. Ele está muito machucado. Quando ele desmaiou, ele estava sempre murmurando seu nome. Ele estava chorando sem fôlego. Antigamente, eu ouvi que quando Suzy Chuan tinha dor de estômago, ele sentia uma dor no coração insuportável. Mas agora só sinto tédio. Eu desliguei o telefone. Peguei os materiais da reunião e entrei na sala de conferências. Onde você estava antes? Agora, mesmo que ele morra de bebida, eu não derramaria uma lágrima por ele. Eu pensei que Suzy Chuan estivesse assim tão doente, e que provavelmente não poderia se casar comigo. Mas não esperava que, 3 dias depois, ele aparecesse. Ele estava pálido e desgastado. Ele havia emagrecido bastante. Ele me olhou, hesitando para falar. No final, ele não disse nada. Ele não insistiu mais. Apenas assinou um novo acordo. Todos os bens pertencem a mim. Ele saiu sem nada. Considere isso como uma oportunidade de redenção para mim. Assim, eu teria coragem de te conquistar novamente.
Ele sorriu amargamente, balançou a cabeça e suspirou. Se soubesse que isso aconteceria, por que não agiu diferente no começo? Antigamente, eu também queria muito ser feliz com você. Eu já usei todas as minhas forças para amar essa pessoa. Eu joguei tudo que eu tinha na frente dele. Só pedi que ele me olhasse uma vez. Eu me esforcei. Agora não obtive o resultado que queria. Embora eu sinta arrependimento, não me arrependo. Suzy Chuan olhou para baixo por muito tempo, e eu percebi que fui muito burra. Uma vez eu também poderia ser feliz. Infelizmente, só aprendi a valorizar quando já havia perdido. Depois, ele foi cauteloso. Posso entrar em contato com você novamente? Parecia ter medo de me incomodar. Ele rapidamente acrescentou que não iria te incomodar sempre. Apenas me dê uma chance. Apenas me deixe saber se você está bem. Não precisa. Eu sorri para ele. O que passou já passou. Nós todos devemos seguir em frente. Apenas organizei uma última vez para ele. Cabelos soltos nas têmporas. Quando você encontrar alguém que te ama novamente, não trate as pessoas como me tratou. Não há nada de errado em amar alguém. A pessoa amada não deve pisotear os sentimentos dos outros. Porque o amor é muito precioso. Não se sabe quando vai desaparecer. A expressão de Suzy Chuan está muito feia. É como se as palavras que eu disse há pouco se transformassem em uma faca, que o feriu profundamente. Com a luz atrás, não consigo ver sua expressão. Só consigo ouvir sua voz carregada de dor tremula. O soluço é melhor. Então, adeus. Desejou-te felicidade. Eu e ele acenamos um adeus. De repente, ele gritou meu nome, Shen Shenfen, como se estivesse em colapso. Sem você, eu não consigo ser feliz. Eu reprimo a amargura que surge em meu coração. Não olhei para trás. Caminhei firmemente em direção à luz do sol. Quando amo alguém, é de forma intensa, de maneira franca e aberta. Dou tudo o que tenho a essa pessoa. Quando não amo, também não olho para trás. Tudo do passado já se dissipou. Eu não vou olhar para trás. Apenas continuarei a seguir em frente. Vamos parar por aqui. Adeus para sempre, Suzy Chuan.